RBRL11, o fundo de logística da RBR. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 16 de julho de 2025. O fundo que anunciou ao mercado a venda dos seus ativos ao XPLG11. Veremos então qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as suas atividades em novembro de 2019, um patrimônio líquido total na casa de 706 milhões, a cota patrimonial a R$ 105,67, tem aí as suas taxas de administração e gestão, e na data que eu gravo aqui com vocês, o RBRL11 cota na B3 a R$ 83,50, um P sobre VP de 0,8, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 20,8%. A cotação subiu um pouquinho no mercado secundário desde as notícias aí de venda do fundo para o XPLG11, saindo lá da casa dos R$ 78,61 já para os R$ 83,50. A última distribuição do fundo segue lá R$ 75 por cota, foi paga no dia 14 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 0,9, anual de 10,69%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em RBRL11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.107,10, já considerando o reinvestimento dos dividendos. O fundo consegue superar em pequena medida a linha de IPCA, supera também um pouco o IFIX, mas não supera o CDI. Conforme o gráfico aqui do Investidor 10, o RBRL11 chegando a 10,71% de rentabilidade, o CDI 24,36%, o IPCA 9,67% e o IFIX 7,9%. Então, ponto de atenção é aí a rentabilidade do RBRL11. Mas, voltando aqui para o relatório, ele tem no seu portfólio 6 galpões logísticos, uma BL total de 208 mil metros quadrados, e a gestão comenta que agora, no dia 30 de junho de 2025, divulgou ao mercado aí um fato relevante, que é a alienação do portfólio imobiliário do fundo para o XPLG11 pelo preço de 688 milhões, a um cap rate aí de 9,24%. Segundo a gestão, este movimento faz parte da estratégia de gestão ativa da gestora, que já desinvestiu em 3 ativos logísticos com retornos consistentes para os seus investidores. Comentamos essa situação, inclusive, lá no vídeo do XPLG11, que é ponto positivo para o XPLG11, porque o RBRL11 conta no seu portfólio com excelentes galpões, veremos um pouco adiante, o que é ponto negativo aqui para o cotista do RBRL11, porque o fundo vinha pagando aí excelentes dividendos, se considerado todo o contexto do fundo, inclusive a qualidade dos seus ativos, mas, infelizmente, a festa está chegando ao fim. Segundo a gestão, todos os locatários se mantêm adimplentes e no mês um contrato de locação foi reajustado em 5,32% pelo IPCA. O fundo distribuiu o valor total de 5 milhões, equivalente a 75 centavos por cota, e esse valor fazendo um yield aí de 12%. A gestão comenta aqui que o fundo distribuiu rendimentos no valor total de 5 milhões, equivalente a 75 centavos por cota, fazendo a alegria do cotista, dando aproximadamente 0,9% de yield mensal, 12% ao ano de yield anual, considerando a cota base de fechamento lá no junho de 2025 a R$ 79,19. Em relação a esta distribuição, como comentamos, um yield anual de 12%, ele tem o guidance na distribuição na casa aí entre 73 centavos e 77 centavos, distribuindo na mediana de 75 centavos por cota. Em relação às movimentações do mês de junho, a gestão comenta aqui que não ocorreram alterações do portfólio dos contratos de locação, o que é bem tranquilo. Já em relação ao portfólio core do fundo, ele tem um total de 650 milhões em ativos imobiliários, 7 milhões e meio aqui em desenvolvimento, 60 milhões em renda fixa, formando um total de 39 milhões e 100 de obrigações a pagar, 27 milhões de provisões, 706 milhões de patrimônio líquido do fundo. 92% estão aqui para ativos imobiliários, tem aqui também 4% de provisões, 1% em desenvolvimento, 9% aqui em renda fixa e 6% de obrigações a pagar. 100% dos contratos típicos, todos eles aqui corrigíveis, 85% em IPCA e 15% em IGPM. A maior exposição do fundo segue aqui para o estado de Minas Gerais, 65%, enquanto São Paulo fica aqui com 35%. 100% dos imóveis logísticos ele tem
para o galpão de Extrema, a sua maior exposição, formando 38% do patrimônio líquido do fundo. O imóvel de Extrema 2 conta aí com 6 inquilinos, uma ABL total de 77 mil metros quadrados, 40% das receitas aqui do fundo. São ao todo 6 galpões, chegando a uma ABL total de 397 mil metros quadrados, um prazo médio dos contratos de 2,4 anos, tem aí 6% de revisionais agora para 2025, 17% de vencimentos em 2025. O portfólio segue zerado em relação à vacância tanto física quanto financeira. Em relação aos inquilinos, a maior exposição é aqui do Mercado Livre, 31% de todas as receitas aqui do fundo, seguido do ativo SP Sumaré, tem aqui também a Vulcabras Azaleia, tem a IBM, a DHL e também a FedEx. A maior exposição do fundo segue aqui para o e-commerce, formando 33%, mas ele tem aqui transportes, farmacêutica, tecnologia, tem aqui também higiene e limpeza, além do setor vestuário e automotivo. Ele faz na cota patrimonial a R$ 105,67, a cota mercado margeando a casa dos 83, chegando a um desconto aproximado de R$ 23,00 em relação ao seu patrimonial, um valor dos imóveis equivalentes a R$ 2.336 o metro quadrado. Para a DRE do fundo em junho de 2025, ele fez um total aqui de 5.600.000 de receitas, 1.186.000 de despesas, chegando a um resultado distribuído de R$ 5.015.000, 75 centavos, ante a um resultado de 66 centavos por cota, consumindo 9 centavos da reserva, ela que hoje é na casa de 31 centavos por cota. Como comentamos, nesta distribuição de 75 centavos por cota, ele faz aí um yield anual de 12%. E em relação à rentabilidade do fundo agora para junho de 2025, um retorno patrimonial negativo de 0,10%, um retorno a mercado mais os dividendos também negativo de 0,45%, tudo isso em relação a julho de 2025, enquanto o CDI rendeu 1,10%, o IFIX logístico rendeu menos 0,02%, o IFIX rendendo 0,63% e o retorno patrimonial mais os dividendos do fundo retornando positivo de 0,61%. Em relação ao portfólio, ele tem uma participação de 2,82% lá no CL Imigrantes Maria Lopretti, que tem uma expectativa de entrega e conclusão das obras entre setembro e meados de outubro de 2025. Então, ponto positivo, como verificamos aqui, é um centro logístico bem grande, considerável. Tem aqui as fotos das obras já praticamente concluído, finalizando aí mais as obras externas anexas aqui ao imóvel. E por fim, conforme verificamos aqui, são excelentes imóveis, muitos deles classificados aí como A, sendo a principal exposição aqui do fundo lá para a região de Extrema, no sul de Minas Gerais, mas ele tem aqui também Hortolândia, tem o CL Imigrantes, além também do imóvel lá em Franco da Rocha. Todos os imóveis do fundo ficam aqui no raio 90, como comentamos no vídeo passado, nos principais eixos das principais rodovias que cortam o estado de São Paulo e também o estado de Minas Gerais, como aqui a Fernão Dias, tem aqui a saída de Guarulhos, tem o Cajamar saindo aqui para o interior do estado de São Paulo, para a região de Campinas. Então, todos eles cobertos aí nos raios 30, 60 e 90, o que é excelente. Perfeito, pessoal? De RBRL11 é basicamente isso. Bora esperar a incorporação lá do fundo pelo XPLG11. Ponto positivo para o XPLG, porque ele incorpora ao seu portfólio excelentes imóveis, e ponto negativo aqui para o cotista do RBRL11. Tudo isso porque ele cede o seu portfólio com um pequeno desconto, a compra na casa de 688 milhões, então o cotista perdendo aproximadamente 30 milhões em relação ao patrimônio líquido do fundo. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.